Meus cumprimentos a todos e todas dirigentes sindicais dos vários estados brasileiros. Minha saudação especial aos sindicalistas do nosso estado, do Maranhão também presentes, a direção da CTB. Você fez um resumo biográfico breve, Adilson, e eu me orgulho de uma trajetória honesta, limpa e dedicada à causa do povo, que começou no movimento sindical, uma vez que, logo que eu me formei em Direito, em 1990, a minha grande escola na advocacia foi o movimento sindical. Eu advoguei para inúmeros sindicatos aqui no nosso estado, diversas categorias profissionais ao longo de alguns anos, bancários, comerciários, professores, servidores públicos. Então, foi um aprendizado muito intenso, advogando para o movimento sindical. E, por isso mesmo, sempre estou presente em todos os convites que recebo. Esta semana mesmo já tive a oportunidade de participar, a convite dos bancários da Bahia de Sergipe, de um debate acerca desta conjuntura, saudando a Ivânia e todos que dele participaram. Muito bem, você, Adilson, mencionou a tese da Frente Ampla Democrática e gostaria, portanto, de centrar a minha saudação nestes itens. Nós teremos daqui a pouco a participação do Ciro e do Orlando, que com certeza irão também enfatizar esta importância. E, portanto, gostaria de mencionar que nós temos 3 camadas de desafios hoje no nosso país. E todos os 3 merecem idêntica abordagem e prioridade. A primeira concernente à crise sanitária. Nós ainda estamos no meio dela. Nós não podemos naturalizá-la, normalizá-la ou banalizá-la. Nós temos indicadores sanitários graves em praticamente todos os estados brasileiros. E esta é uma causa que deve sempre ser destacada, a causa da defesa da vida, da saúde e, muito especialmente, do SUS. Creio que nós vivemos um momento em que o Sistema Único de Saúde mostrou, inclusive, a sua eficiência, uma vez que, durante décadas, foi dito que o SUS era acessível, porém era ineficiente. E muitos defendiam a sua privatização, a sua substituição por cupons, por vouchers, que iriam supostamente garantir o melhor acesso à saúde. Quem ampliou leitos no Brasil para salvar dezenas de milhares de vidas, centenas de milhares de vidas, foi o SUS. Pode comparar estado por estado. O sistema privado atendeu, está atendendo, mas não ampliou a sua estrutura, de modo que, se houvesse um sistema apenas baseado em planos de saúde, as pessoas iam ficar na porta dos hospitais. É claro que no SUS também acontecem muitos problemas, inclusive este, mas falo pelo meu estado. Nós temos internação de pessoas aqui, 30 dias em uma UTI. Uma conta desta passaria de R$1 milhão. E quem são as pessoas que têm R$1 milhão para pagar a conta de um hospital? Então, creio que nessa camada sanitária, nós temos que sempre destacar vida, a centralidade do combate à pandemia, que há muitos desafios, como, por exemplo, a formação de um complexo industrial da saúde, para que o Brasil não fique exposto ao vexame, a submissão de ter que comprar equipamentos em outros países, inclusive gerando empregos em outros lugares, e essa temática da defesa do SUS. A segunda camada se refere à temática política, defesa da democracia e das liberdades, como uma pré-condição para as reivindicações do povo. Nós precisamos aproximar a temática da democracia da população, para não parecer que é algo dos políticos. Nós temos que lembrar que sem democracia não há voz, as pessoas não podem falar, as liberdades culturais ficam caçadas, a cidadania fica impedida.
ou seja, aproximar mais a temática da democracia do dia a dia dos cidadãos, enfatizando a dimensão da liberdade. E neste item da democracia, quero, para os companheiros e companheiras da CTB, destacar que isto não abrange apenas a dimensão dos 3 poderes do Estado. Porém, é antidemocrático também o que fizeram com o movimento sindical brasileiro, tentando fazer que, por inanição, os sindicatos desapareçam. Então, uma tarefa democrática fundamental hoje no país é revogar a legislação antissindical e viabilizar o apoio ao movimento sindical para a defesa da classe trabalhadora. Quando nós falamos de democracia, portanto, nós temos que enxergar a dimensão do Supremo, do Judiciário, do Congresso, a contenção de abusos das Forças Armadas e das forças policiais, mas também essa dimensão social da temática da democracia e das liberdades. A última camada, para finalizar a minha intervenção, diz respeito à questão econômica e social. Empregos. Frente ampla para defender vida, democracia e empregos. Porque nós estamos no limiar de uma crise econômica gigantesca, a maior queda do PIB da história do país. E agora, como se diz na linguagem cotidiana, é que a ficha está caindo para muita gente, porque havia adesão à falácia ideológica, segundo a qual a economia estava parada por conta de decretos de governadores, que é a tese desse ser, desse indivíduo singular que governa o Brasil, que é o Bolsonaro. E muita gente acreditou nesta e em outras insanidades. A exemplo de achar que o Bolsonaro sabia receitar remédio, que a cloroquina ia salvar todo mundo. E no terreno econômico, muitos acreditavam que, revogados os decretos, ou feita uma transição para algum tipo de abertura econômica do setor privado, tudo voltaria ao normal. E agora, todos vão descobrindo que sem demanda não existe consumo, as empresas fecham. E para haver demanda é preciso que haja dinheiro na mão do povo. Então, nós, creio que nessa conjuntura, temos que enfatizar a agenda econômica, porque se depender do Paulo Guedes e do Bolsonaro, eles vão manter a ideia da chamada austeridade, que a austeridade se baseia em 3 itens. O primeiro, cortar gasto público. Numa conjuntura dessa, eles querem cortar gasto. Cortar onde? Cortar nas políticas sociais, porque obviamente, não há o que mais cortar. O segundo eixo é exatamente privatização. E o terceiro, cortar direitos dos trabalhadores. Então, são esses 3 itens que estão na agenda econômica do pós-pandemia na cabeça dessa gente. Então, nós precisamos contrapor isso a um plano econômico emergencial, que coloque, sobretudo, essa temática de colocar dinheiro na mão do povo. Dinheiro que vem da onde? Que vem de 2 lugares. Um do Banco Central e o outro de uma reforma tributária justa, que garanta que nós tenhamos justiça fiscal, a exemplo de outros países do mundo, em que as grandes fortunas, as rendas do capital, lucros e dividendos, grandes patrimônios são tributados. E não falo de países socialistas. Eu estou falando de países da Europa. Estou falando dos Estados Unidos. O sistema tributário brasileiro é mais concentrador de renda, de riqueza, do que o sistema da imensa maioria dos países do mundo. E daí que vai sair o dinheiro. De uma reforma tributária justa e da capacidade de emissão de moeda do Banco Central. Para que esse dinheiro?
para cumprir 3 tarefas. São as 3 tarefas deles contra nossas 3 tarefas. É o tripé dos monopólios, do capital financeiro e da concentração de riqueza versus o tripé de interesse do povo. Qual deve ser esse tripé? Em primeiro lugar, obra pública. Obra pública porque rapidamente gera movimentação econômica, numa vasta cadeia produtiva, que abrange o comércio, que abrange o setor de serviços. Quem conhece o canteiro, e aí todo mundo aqui conhece, o canteiro de uma grande obra, sabe que se estrutura uma cadeia produtiva ali. Desde o cara que aqui no Maranhão, não sei como é que se chama em todo o estado, se chama de bike lanche, que é o sujeito que vai de bicicleta vender pastel, vender suco, vender café, do trabalhador informal. Mas se estrutura toda uma rede de negócios em cima de um canteiro de obras, de um grande hospital, como nós temos aqui. Daqui a pouco vamos inaugurar mais um hospital na cidade de Viana, aqui no nosso estado. Então, obra pública para gerar emprego. Em segundo lugar, política social, prorrogar o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é uma tese nossa. E é a prova que eles fizeram de má vontade, tanto que querem acabar. E isto abrirá espaço para a volta de um quadro generalizado de fome no Brasil. Nós temos a pandemia do coronavírus, teremos a pandemia de fome, sem o auxílio emergencial, e falo pelo meu estado, que conheço tão bem, e pelo conjunto das periferias do nosso país. E a terceira tarefa é crédito e política industrial. Política industrial, mencionei o exemplo aqui do Complexo Industrial de Saúde. Crédito para micro e pequenas empresas que geram milhares de empregos. E o crédito está empossado nos bancos. Não chega. Foi liberado uma parte de depósitos compulsórios pelo governo federal. O Congresso Nacional aprovou uma série de leis e o dinheiro não sai dos bancos para a economia real. E vamos assistir agora, se não houver a mudança rápida disso, uma quebradeira generalizada em relação a esse setor da economia tão importante para o país, econômica e socialmente. De modo que o nosso tripé deve ser obra pública, política social, crédito para a economia real, para poder viabilizar empregos. Quando nós apresentamos uma agenda desta, habitualmente, os neoliberais, os ultra-neoliberais, dizem que essa agenda vai quebrar o Brasil, que isto vai ampliar a dívida em relação ao PIB. De fato, isto é uma possibilidade, que nós temos que cuidar, ter responsabilidade, não há dúvida. Não é pegar dinheiro para rasgar, para jogar fora. É fazer isso com critério. E fazer temporariamente. No que se refere ao financiamento monetário, fazer temporariamente, neste ano. Porque senão nós vamos afundar numa crise, minha gente, que para a economia voltar ao nível de 2013, nós vamos esperar 2023. Essa é a projeção. Então, nós temos que fazer algo aqui e agora. E essa objeção reside, na verdade, numa fraude. Porque dizem assim, eu tenho ouvido em debates dos quais tenho participado, mas, Flávio, isto vai fazer com que haja uma dívida para as próximas gerações. E as próximas gerações não podem receber da nossa geração uma dívida. E eu sempre faço a seguinte objeção. É melhor receber um país com dívida do que não receber nada. Receber um país em escombros, sem universidade, sem ciência, sem tecnologia, sem educação, sem SUS, sem indústria. E é esse o risco que o Brasil objetivamente atravessa. Nós temos um desafio que articula, que perpassa todos eles, que é o desafio imediato do que fazer com o Bolsonaro.
Bolsonaro hoje é um zumbi na presidência da República. Nós já tivemos, eu sou professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão. E todos vocês sabem, nós já tivemos várias experiências políticas no Brasil. É a primeira situação em que nós temos um presidencialismo sem presidente. É o que nós estamos experimentando hoje no nosso país. E, portanto, nós precisamos enfrentar essa temática, porque o Bolsonaro e os filhos dele adoram o Código Penal. É uma atração fatal. Então, todos os dias você tem circunstâncias difíceis, como esta agora, do aprofundamento da investigação atinente às milícias e a temática das fake news, dessas quadrilhas virtuais. Lembrando que esse nome Rachadinha é um nome até aparentemente simpático, porque todo nome no diminutivo fica assim simpático, mas Rachadinha é um crime chamado peculato. Não é uma coisa simpática, que esses negócios que foram estruturados em torno da família do presidente da República. Então, companheiros e companheiras, eram estas as minhas análises e propostas, e, evidentemente, nós temos o desafio de concretizá-las. E só há um jeito, com a ação consciente. Nós precisamos divulgar as nossas ideias, mas, sobretudo, fazer com que elas sejam socializadas, que elas sejam difundidas e que elas possam influenciar setores mais amplos. Não nos basta ter razão. Nós não podemos dormir com a nossa consciência apenas dizendo que nós temos as melhores ideias. É preciso que os outros reconheçam que nós temos as melhores ideias, porque senão nós estaremos sendo inofensivos. E por isso é muito importante a existência e a mobilização do movimento sindical no nosso país. Então, meus cumprimentos à CTB e a todos os sindicatos. Viva a classe trabalhadora, viva o Brasil!